com a invasão de Jerusalém, ele havia levado todo o ouro para a sua terra. Nós sabemos que Nabucodonosor teve um sonho, onde Deus revelou para ele o que aconteceria nos nossos dias. Belsazar, irmão, ele havia visto tudo o que tinha acontecido com o seu pai. E ele deu uma festa. E nessa festa, irmão, eles beberam muito. Eu vi um documentário da BBC, onde relata detalhes das festas antigas dos reis e rainhas daquela época. As festas naquela época duravam meses. Tinha festas que duravam 6 meses. E ele deu uma grande festa. E ele convidou muitas pessoas. Os principais governantes, os principais reis, os principais príncipes. Certamente, se você estivesse lá na época, certamente você seria convidado. Mas dado o momento da festa, eles começaram a beber. E a beber muito. E no meio daquela loucura, ele deu a seguinte ordem: tragam as taças de ouro que meu pai trouxe de Jerusalém. Traga! Nós vamos beber nessas taças. A minha Bíblia diz assim, capítulo 5, verso 3 diz assim: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus. Estavam em Jerusalém. Beberam neles o rei e os seus grandes, e as mulheres e as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, bronze, ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem que escreviam de frente ao candeeiro na caiatura da parede do palácio real. E as palavras eram as seguintes, verso 24: Mene, verso 25, Tekel e Parsim, verso 26, 28 e diante. Imagine a cena. Quando você está se divertindo, você não se preocupa com nada. Quando você está envolto nos prazeres, você não se preocupa com nada. Assim estava o rei Belsazar, bêbado em sua própria vontade, perdido em seus próprios desígnios. O verso para memorizar essa semana diz que o caminho do homem aos seus olhos parece o quê? Mas o final é do quê? De morte. Ele havia, irmão, conhecido a história de seu pai. Ele sabia da descrença do seu pai. O seu pai tinha o costume de consultar espíritos mortos. Fazia parte da elite intelectual daquela época. Os caldeus, os feiticeiros. E quando numa festa, totalmente despreocupado, totalmente desatento ao que estava acontecendo no mundo e em sua vida, ele diz: tragam as coisas sagradas. Vamos profanar as coisas sagradas. E trouxeram os utensílios da casa de Deus. E eles beberam dele. Ele e os seus grandes, os governantes, as suas mulheres e as concubinas. Esses homens não tinham só uma mulher, eles tinham muitas mulheres. E nessas festas, eram festas recheadas de coisas que eu não posso comentar. Mas de repente, irmão, vem sobre ele uma sentença. E a sentença vem de repente, vem no momento em que ele não esperava, numa festa. Na maioria das vezes, as festas são para celebrar a alegria, para comemorar algo. Mas aquela festa, de repente, num lugar de destaque, aparece uma mão e escreve as seguintes palavras: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Quando eles estavam preocupados, irmão, em aproveitar a vida, em aproveitar a festa, vem a sentença de condenação sobre o rei.
O que é isso? Diz que ele ficou com tanto medo, que as juntas dele se curvaram, as pernas frouxaram e eles começaram a bater uma na outra, de medo. Imagine você dando uma festa ilícita e de repente aparece uma festa de aniversário do seu filho, tocando Xuxa. De repente aparece uma mão na parede. O que você faria? O que você faria? Irmão, ele ficou com medo, ficou desesperado. E a gente só tem medo nessas situações, sabe por quê? Quando a gente sabe que a gente está errado. E a mãe disse assim: olha, há um dos cativos que pode interpretar essas letras. E mandaram chamar Daniel, um jovem tão bonito quanto eu e quanto você. Não havia diferença entre mim e Daniel, não havia diferença nenhuma entre você e Daniel. Ele era homem como eu e você, ele era humano como eu e você. Mas na vida de Daniel havia um poder que estava acima de todos os deuses. Sabe, irmão? Sabe, jovem? O nosso pecado parece ser gostoso. Os caminhos que nós andamos parecem ser corretos. Quando eu lembro disso, eu lembro de uma outra história, de 3 mulheres muito especiais que foram ao túmulo de Jesus. E quando elas se achegam no túmulo de Jesus, Jesus não estava ali. Mas quem elas veem quando chegam ali? Quem elas viram? Elas viram 2 anjos. E um dos anjos diz assim para ela: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Olha aqui nos meus olhos, por favor, você que não está prestando atenção. Eu não vim lá do outro lado do planeta, que minha casa é lá em Ferrari, lá do outro lado do planeta. Para você que está conversando agora, presta atenção, não sou eu que estou falando, é Deus. Talvez seja a última chance que você tenha de se arrepender e deixar os seus pecados de lado. Nós entramos todos os dias aqui e saímos da mesma forma, porque nós não ouvimos a palavra de Deus, porque nós não praticamos a palavra de Deus, e por isso que nós somos um povo medroso. Um tempo atrás eu fui na casa de uma irmã, uma jovem da igreja, e a irmã falou assim para mim: vamos lá na casa dela. Eu falei: irmã, estou trabalhando, não dá. Ela disse: larga tudo que você está fazendo e vamos comigo. Eu falei: tudo bem, irmã, eu vou. Chegando lá, uma jovem da igreja estava possessa. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Eu via, a minha mãe, a minha família era de espiritismo. Eu cresci vendo isso. Mas aquele dia, quando eu entrei na casa daquela jovem que era da igreja, irmão, eu não consegui ficar dentro da casa. Certamente existia uma legião de anjos aqui. Quando você estava vindo para cá, a pena inspirada diz que anjos te perseguiram. Por isso preste atenção. A dica é a seguinte: irmão, larga o pecado, porque ele parece ser bom, mas o seu final é de desgraça. Talvez você esteja sentado aqui hoje achando que está tudo bem, mas deixa eu dar um recado para você: não está tudo bem. Eu gostaria de convidar você essa tarde a olhar para a tua vida. Se Jesus voltar